Olá, 100%. Eu sou o Júlio Sardinha e vou mostrar para vocês como editei essa foto. Vamos ver o antes e o depois. Essa é uma foto do rio Jequitinhonha. Eu tirei em Mendanha, um distrito de Diamantina. Eu utilizei 5 exposições para criar aquela imagem. A primeira, normal, 2 superexpostas e 2 subexpostas. Em tela cheia, as fotos não ficaram alinhadas. E é justamente por isso que eu vou utilizar o Photoshop para conseguir um alinhamento preciso. Então, antes disso, eu preciso mostrar algo que é pouco conhecido dos brasileiros, mas é um workflow bastante utilizado lá fora, que consiste no seguinte: utilizar o perfil de cores ProPhoto RGB, que é muito mais amplo que o sRGB, que é o padrão da internet, e que o Adobe RGB, que é bastante utilizado em impressões, né? O ProPhoto ele engloba todos eles. Então, com isso eu consigo cores mais vivas. A profundidade de cores eu vou selecionar 16 bits. Isso evita a quebra de degradês e também a posterização. Não sei se já aconteceu com você, mas ao editar, por exemplo, o céu, um céu limpo com poucas nuvens, quando você pesa um pouquinho a mão, dá para perceber uma quebra entre aquele azul mais claro e o azul mais escuro. Ela não é contínua, a transição. Isso é justamente porque você está trabalhando com 8 bits. Então, 16 bits te dá um pouco mais de latitude para editar. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, mas isso é por causa do tutorial, eu preciso de mais potência na máquina, redimensionar o tamanho de cada uma das fotos para 3.000 pixels, porque minha câmera fotografa em 24 megapixels, que dá 6.000 por 4.000. Editando normalmente, eu deixo assim, mas para o vídeo não ficar tão demorado, eu selecionei 3.000. Aperto OK e aperto Done. As edições eu vou fazer depois que eu mesclar no Photoshop. Então, com as 5 fotos selecionadas, venho em Tools, Photoshop, Merge to HDR Pro, que é responsável por mesclar as fotos e criar uma imagem com alto ganho dinâmico, que é o HDR. A vantagem deste fluxo é que eu consigo evitar ruídos nas sombras. A grande maioria dos programas de criação de HDR, eles têm uma característica que é aumentar muito as arestas, deixar elas bem brilhantes, e também de aumentar o ruído. Por mais que você use depois um outro programa, um outro plugin para reduzir o ruído, perde-se um pouco da definição. E com esse workflow, trabalhando com o ProPhoto RGB, e principalmente utilizando 32 bits de profundidade de cores, o ruído é zero. Então eu consigo entregar fotos com aparência mais profissional. Aqui o Photoshop está abrindo foto por foto, analisando o alinhamento e já apresentará a tela com o modo de 16 bits. Esse modo é interessante para quem procura algo um pouco mais artístico, um pouco mais surrealista. A gente não consegue um resultado fotorrealista só utilizando esse modo de 16 bits. Aqui há alguns presets que dá para perceber. Olha o quanto de exagerado fica a foto. O raio das arestas é muito grande, muito ruído. Se visualizar aqui, você vai ver que já perde definição. Mesmo colocando aqui no foto realista, a foto fica muito chapada. Ela não tem profundidade, ela não tem... Pode, mesmo alterando aqui, aumentando exposição, aumentando os detalhes, a gente não consegue alguma coisa legal. E daí que vem essa adaptação para o modo de 32 bits. Se o 16 bits ele já evita
um problema com posterização e quebra nos degradês, o 32 bits ainda é melhor. Só que há um problema, o seu monitor não é preparado para exibir uma imagem em 32 bits. Então o que temos aqui é a representação de uma parte dela. É como se fosse uma tomografia computadorizada em que você consegue ver camadas por camadas da coluna vertebral, por exemplo. Aqui o Photoshop está mostrando só uma parte da foto. O ganho dinâmico é muito maior, ele está todo aqui nesse histograma. E aqui esse vermelhinho indica cada uma das camadas. Outra coisa muito interessante é o alinhamento, o Photoshop já fez. As montanhas estão alinhadas nas 5 exposições, mas os objetos em movimento ainda apresentam o que eles chamam de fantasmas. Por exemplo, nessa nuvem, olha como ela está confusa, está mesclada. Isso é porque ela se moveu em cada uma das exposições. Então, o ideal é apertar aqui Remove Ghosts, que é remover esses fantasmas. Quando você seleciona Remove Ghosts, você pode selecionar alguma das exposições e aqui está em verde, é a que vai exibir esse objeto em movimento, os outros serão apagados. Eu gostei de selecionar essa primeira por causa desse bichinho aqui, mas é gosto pessoal, eu gostei dele aqui. Certifique-se que está marcado aqui, que é para completar a tonalização no Camera Raw, que é justamente esse botão. Se não, ou talvez no Photoshop CS6, não haja essa opção. Então, basta clicar em OK e salvar o arquivo como um TIFF 32 bits. E depois, no Bridge mesmo, dá 2 cliques, ele vai abrir no Camera Raw para edição. Aqui o Photoshop CC já facilitou o trabalho. Então, eu clico em Tone ACR, ele está criando o arquivo, que é basicamente um TIFF 32, só que com extensão .pfm. Pronto, ele criou um objeto, um Smart Object, e sou apresentado a plugin Camera Raw padrão. E já posso iniciar a edição como se fosse um RAW, porque eu tenho latitude para isso. Primeira coisa é ajustar o balanço de brancos. Eu vou clicar em algo que seja um cinza neutro para conseguir uma melhor representação. Temperatura em 5,450, tinte em 7. Ótimo. Com o balanço de branco já definido, eu vou iniciar o processo. Primeiramente, eu vou diminuir os realces completamente, porque eu quero mostrar cada detalhezinho da nuvem, eu não quero nada estourado. Sombras, como eu não tenho mais problema com ruídos, eu vou colocá-la em 100. Com isso, eu consigo ver mais detalhes. A cena apresenta muitos detalhes. Os brancos é questão de equalização, brancos e pretos. Eu vou deslizar os brancos apertando a tecla Alt até começar a ver alguma coisa na tela. Este pontinho do lado esquerdo, lá no alto, significa que eu estou estourando o canal verde. E se eu continuar, o que estiver aparecendo branco quando eu for imprimir, não terá tinta, vai ser a cor do papel. Então eu vou deixar, como eu farei muitas edições localizadas, eu vou deixar o branco em 30 e vou deixar os pretos também apertando a tecla Alt. Isso é um recurso muito importante. Antes você tinha que ajustar e ficar visualizando aqui o histograma, agora nós não temos mais problema, já há algumas versões. Então se você tem uma versão um pouco mais antiga do Photoshop, experimente. Aliás, essa tecla Alt ou Option no Mac, ela é muito, ela é considerada uma tecla mágica. Em todo local que você tiver, basta teclar que alguma coisa nova pode aparecer. Segurar e clicar ou algo do tipo pode acontecer. Só uma dica. Pretos, começou a aparecer pretos, eu coloco. Então ficou mais 30, menos 30. Claridade é o ajuste de trazer mais contraste aos meios tons. Com isso, eu tenho a sensação de ganhar nitidez. Como eu não quero algo muito exagerado, eu deixo claridade 20, vibrance 30. A diferença entre vibrance e saturation
é que com a vibração eu saturo a imagem, mas preservo os tons de pele. E na saturação eu não preservo os tons de pele. Eu prefiro muito usar Vibrance. Agora vou em curvas, curva de tons, aumento um pouco as partes mais claras e diminuo um pouco a mais escura para dar um pouco mais de contraste. Outra coisa muito interessante é remover aberração cromática, muito comum em HDR. Pronto, esses são os ajustes globais. Agora eu vou começar com os ajustes localizados. Primeiro de tudo, e o mais simples, é o filtro graduado. Eu vou clicar aqui em cima, pressionar a tecla Shift, manter pressionada a tecla Shift e descer até aqui. O que eu vou fazer? Eu quero deixar o céu bem rico, mas também não quero que ele estoure. Essas configurações já vieram de alguma outra edição que eu já fiz. Então, vou zerar tudo, dando 2 cliques no slider. Com isso ele retorna a 0. O principal é deixar as nuvens um pouco mais claras, mostrar um pouco mais de detalhe nas sombras. Então vou aumentar completamente a claridade para dar um pouco mais de definição nas nuvens, algo em torno de 50, e aumentar também a saturação, 50. Uso saturação aqui porque vibração não tem no ajuste localizado. Com isso, eu consegui um pouco mais de detalhes no céu e um pouco mais de cores. Se você viu antes, viu depois, conseguirá perceber isso. Dá até para baixar um pouco mais. Outro filtro graduado eu quero colocar no chão. Quero também trazer mais detalhes. Aumentar as sombras e aumentar ainda mais a claridade. E a saturação eu vou baixar um pouco para não ficar tão exagerado. Esses são os filtros graduados que eu utilizei na imagem. Antes, depois. Antes, depois. Dá para perceber aqui que o céu começa a aparecer um pouco mais no reflexo e essa parte continua mais transparente, que é justamente o que eu via lá quando eu fotografei. Essa água é muito clara, então você consegue ver o fundo. Ótimo. Até o Camera Raw 7, as outras edições localizadas eram feitas utilizando o pincel de ajuste. Você tinha que ir passando para poder ter algum resultado diferente. Hoje, com o Camera Raw 8, eu posso utilizar o filtro radial. Então vamos brincar um pouquinho com ele. Primeiro de tudo, que eu acabei de falar sobre a água, eu quero deixar ela mais clara, eu quero deixar ela mais transparente. Então eu vou colocar um ponto aqui e vou abrir. A exposição eu vou aumentar um pouco para deixar ela mais clarinha. Vou aumentar o contraste, porque assim eu consigo ver mais o fundo. Os brilhos também vão aumentar. Claridade, deixar um pouco mais definido. Você vê que eu consegui mostrar o fundo sem perder esse reflexo interessante. Eu vou manter esse mesmo ajuste aqui e vou duplicar esse filtro radial. Estourou, mas é porque eu quero jogar ele para cá, diminuir um pouco o tamanho, a exposição baixar e ainda vou criar mais um filtro. Duplicar. Estou duplicando porque as configurações são as mesmas. Um pouquinho de cáustica. Vou diminuir essa exposição bastante. Se eu tirar o Show Overlay, eu consigo visualizar melhor. E apertando a tecla P, eu vejo depois e o. Agora, eu quero dar um pouquinho... eu quero criar um pôr do sol aqui. Não quero mostrar exatamente o sol, mas eu quero dar a impressão que ele está por aqui. Justamente para trazer um pouco mais deixar a cena um pouco mais quente. Então, continuo utilizando o filtro radial e vou colocar algo aqui. E a grande sacada é aumentar a temperatura. O sol é quente, então vamos aumentar a temperatura. Algo em torno de 70. Vamos colocar um pouquinho mais de magenta, 40, ou algo do tipo. Vou diminuir as sombras para algo em torno de 40. E vou deixar diminuir um pouco a claridade também para não estourar muito
do Sol. Vou duplicar. Vou subir ele aqui um pouquinho para as nuvens. Aqui. E colocar a temperatura um pouco, aumentar mais o magenta. Ótimo. E a exposição, vou diminuir um pouco. Ótimo. Lembrando que se tiver muito dura a transição, eu aumento ou diminuo a suavização. Aliás, vou aumentar dessa. Esse eu não tinha visto que estava com 70, por isso que ficou um pouco forte a transição. Isso. E agora eu vou criar um novo. Vou duplicar. Não sei se dá para perceber, mas todas essas edições que eu estou fazendo está gerando pouquíssimo ruído e está estourando muito pouco, está estragando um pouco a imagem. Aqui eu vou conseguir a radiação do Sol. Vou voltar com a exposição para o 0. O contraste, highlights, sombras, claridade normal. E só vou brincar com a temperatura, vou diminuir um pouco. E também o tint, tirar um pouco do magenta. Vamos ver o antes e o depois. Tá vendo como ele... Deixa eu tirar esse overlay. Antes, depois. Uma coisa que eu notei é que ao criar esse sol artificial, essa montanha, as cores não ficaram interessantes. Ela ficou com a névoa aqui muito forte. Então eu vou tirar utilizando também um filtro radial. Até agora todos os que eu fiz foram um pouco mais arredondados. Esse vai ser bastante oval. Para tirar a névoa, vou mexer um pouquinho na temperatura. Vou aumentar também. E vou aumentar um pouco de magenta, subir um pouco a exposição, diminuir as sombras para algo assim. Dá para estender um pouco mais, sem afetar essa outra parte. Algo aqui. E ainda dá para colocar uma outra, experimentar, né? Já que estamos aqui para brincar. Aumentar um pouquinho a exposição, criar um raio de luz aqui. Isso. Antes, depois. Antes, depois. Agora voltamos àquela tela inicial com todos os ajustes e vamos só checar se estourou alguma coisa ou não. Aqui o branco ficou um pouquinho mais, então eu volto e deixo preto tá ok. Diminuir um pouco para conseguir isso. Tá aí. Pois bem, são essas as edições. Muita pouca coisa aqui. E ok. Pressiono ok. E o mais legal, se eu mudar de ideia, o filtro Camera Raw exclusivo do Photoshop CC, eu posso refazer essa edição. Se eu der 2 cliques aqui, eu retorno para aquela tela com todas as minhas edições. Então, é bem não destrutivo. Agora, vou mostrar como prepará-la para a web, pois ainda estamos no modo 32 bits e utilizando o ProPhoto RGB. Primeiramente, eu tenho que mudar esse modo de 32 bits para 16 ou 8. Só que se eu fizer isso agora, eu vou perder todas essas edições não destrutivas. Eu vou mesclar e a imagem vai ficar... Ela não terá layers, não terá edição. Então, o que eu recomendo é ir em Image,
duplicate. Aqui você vai colocar, sei lá, Diamantina Web. Ok. Ele criou uma cópia com todos os metadados. Eu tenho acesso a todos os metadados, inclusive da câmera. Eu não perdi nenhuma das informações. Esse outro arquivo eu posso salvar e posso manter ele dessa forma, caso eu mude de ideia e queira fazer uma outra edição, como eu fiz aqui. Então, primeiramente, eu tenho que ir em modo e selecionar 8 bits por canal. Ele vai perguntar se eu quero mesclar. Ele vai nos apresentar essa tela e vai deixar a imagem horrível. Por quê? Eu acabei de mudar de 32 bits para 8 bits. Então, a quantidade de cores é tão grande que o 8 bits não consegue mostrar. Então, ao invés de selecionar adaptação local, eu seleciono exposição em gama. Ela voltou ao normal. Não perdi praticamente nada. Os outros modos são compressão de highlights e equalizar o histograma. O recomendado é exposição em gama. Se quiser alterar alguma coisa, tudo bem, mas eu geralmente não altero. Pressiono OK. Pronto. Ela já tem 8 bits de cores. Se você olhar aqui, não perdeu nada. Agora, Edit, e vou em Converter para perfil. Essa é uma das maneiras. Convertendo para o perfil, sRGB, que é o padrão da internet. Se eu pressionar Preview, eu não perdi em nada as cores. Mas uma forma mais prática é ir em File, Save for Web. Se eu fosse exibir essa imagem agora na internet, todos veriam dessa forma, pois eu estou ainda no perfil ProPhoto. Tem muito mais cores do que sRGB. Então, basta clicar em Converter para sRGB e embarcar o perfil de cor. E posso também ver como ela ficaria no meu monitor, usando o perfil do documento ou utilizando o padrão de internet, que é esse gerenciamento de cores. É isso. Clico em Save e mudo. Se tiver um tamanho específico, se for postar para o Facebook, por exemplo, clique em Crop Tool, limpe, digite 960 pixels de largura, 72. Esse é um bug. Seleciona, redimensionei. Agora sim, ela está com o Sharpen ideal. Arquivo, salvar para a web, converter para sRGB, embed to profile. Save. Esse foi o meu primeiro tutorial, espero que tenham gostado. Acessem www.juliosardinha.com.br e conheçam um pouco mais do meu trabalho. Um abraço e até a próxima.